2 Coríntios, capítulo 9, você está com a tua Bíblia aí, é a palavra ofertória da noite, e diz assim no versículo 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aqui é o texto da palavra ofertória dessa noite, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios. E quando a Bíblia fala de oferta, quando a Bíblia fala de dízimos e oferta, esse relacionamento, eu quero te pedir para você riscar da sua cabeça, do teu pensamento, o dinheiro. Porque se você vê oferta como dinheiro e não como semente, você vai pensar que você está alimentando o pastor, está sustentando o pastor. Mas quando você vê oferta como semente, não como dinheiro, você vai entender o que? Eu estou entregando para Deus a minha fidelidade no dízimo, que é 10%, e nas ofertas ousadas, que é o que? Um ato de amor a Deus e gratidão ao Senhor, mediante tudo aquilo que o Senhor já tem feito aonde? Na minha e na tua vida. Eu costumo falar aqui também na igreja, que muitos vêm à casa do Senhor buscando de Deus coisas grandes, que é uma porta de emprego dentro de um shopping, que é uma posição elevada na sociedade, mas não consegue dar ao Senhor a fidelidade dos 10%, e nem ao menos se tornar um ofertante, uma dizimista da casa do Senhor. Então a semente, quando ela é plantada na terra, no tempo certo, de acordo com os cuidados, regar, proteger aquela semente para poder o quê? Produzir e dar fruto. Assim como a terra não deve nada a ninguém, o altar também não tira, o altar devolve. Então, se você tem uma oferta, tem um dízimo nessa noite, você vai colocar no gasofilácio. E eu vou estar adorando a Deus. Vou largar o gasofilácio aqui. Deixa eu fechar aqui o azeite. Você vai colocar aqui no gasofilácio. Em nome de Jesus, eu vou estar adorando a Deus um hino e vou estar passando para a palavra, amém? Aleluia. Nós estamos orando ao Senhor e você trouxe uma oferta. Se tiver Deus vai ofertar nessa noite.
pecado, então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. E quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Arreda-me de ti. Eu quero ser a tua casa. E se você ficar aqui, eu sei
Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Amém? Você que trouxe a tua Bíblia nessa noite, abra aí por caridade no Salmos, capítulo de número 42. É onde se encontra a palavra do Senhor. Salmos capítulo 42. Culto de louvor e adoração. É sempre bom, né, estar aqui buscando, louvando, adorando ao Senhor, porque é o cumprimento, né, daquela instrução de Jesus. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas seriam o quê? Acrescentadas. Buscar o reino de Deus é você sair de casa nesse tempo frio e vir para o santuário buscar o Senhor. E é interessante que até no céu tem um santuário. E aí o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso, né, que sabe amar. Você achou aí o Salmos capítulo 42? Eita glória! A epígrafe diz assim: a alma anela por servir a Deus no seu tempo. Eu vou estar fazendo a leitura responsiva do versículo 1 até o verso 11. Eu vou estar entrando então na exposição da palavra do Senhor, até onde Deus então nos capacitar. Como o cerro brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Presta atenção no versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por face o meu Deus. Aleluia, glória a Deus, diga amém. Amém. Pai amado, fala no nosso coração nesta noite através dessa revelação.
a qual o teu Espírito Santo nos confiou nesta noite, o Salmos 42, para meditação, para ser aqui a palavra rema, que vai nos fortalecer, nos dar o combustível dentro dessa primeira-feira, o primeiro dia da semana, o qual será precedido de uma série de outros dias semanais, onde também sustentaremos lutas no que diz respeito ao espírito e à carne, lutando contra as tentações, as fraquezas, tendo peso do compromisso para estar ali arcando o sustento do lar, muitas obrigações. Então nós pedimos que essa palavra ela venha nos fortalecer, para que nós não venhamos vacilar diante da tua face e em momento algum sermos o objeto de escárnio por parte daqueles que não conhecem a verdade por causa de uma fraqueza nossa. Então que a tua palavra venha abrir nossos olhos, nos dando o equilíbrio, a força, a fé, a estrutura que nós precisamos para suportar a carne, o mundo e as tentações vindas por Satanás. Porque nós sabemos que o inimigo não está interessado em quem está nas trevas, não. Ele quer tombar quem está dentro da presença do Senhor. Por isso assegura o nosso coração em graça diante do Senhor e usa a minha boca como ministro da tua mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela se encontra nos Salmos, como já fizemos a leitura responsiva, o capítulo 42, onde a epígrafe fala: a alma anela por servir a Deus no seu tempo. E aqui nós entendemos o conceito, a realidade do que é um culto. Biblicamente falando, Jesus ensinou que onde estiver 2 ou mais reunidos com meu nome, ali estarei eu no meio deles. Você não vem à igreja para buscar o pastor, para buscar o levita, o baterista, ou uma namorada ou um namorado. Você vem à igreja para buscar o Senhor Jesus. Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Asaf, dentro da casa do Senhor, ele olhou para o mundo, ele observou a vida dos pagãos, e a ótica não é essa. A ótica, a regra é os ímpios observar a vida dos crentes e perceberem que é o melhor investimento da vida de Jesus. Mas o salmista Asaf, ele olhou para a vida dos ímpios e cobiçou a falsa alegria. E ele disse assim: quanto a mim, quase me resvalaram os pés por ter invejado a prosperidade dos arrogantes. E então eu entrei no santuário, e ali eu entendi de Deus. Deus me mostrou qual era o fim deles. E Deus os tem colocado em terrenos escorregadios. Há caminhos para o homem parece direito, mas e o final dele é a morte, o caminho da morte. E aqui no Salmos 42 também é um salmo ilustrativo, que tem essa realidade de culto. O santuário é citado aqui. O templo da morada e a habitação de Deus é a figura central aqui. O povo que é chamado pelo nome do Senhor é o povo que é centralizado aqui como aqueles que são os fiéis. Hoje eu faço parte do povo de Deus. Você
faz parte do povo de Deus. Mas quem está falando aqui no texto é um dos filhos de Corá, Masquil para o cantor Mor, entre os filhos de Corá. Quem era Corá na Bíblia? Lá em Números 16, se aqui não me falha a minha memória, a Bíblia vai dizer que teve uma rebelião entre Datã, Corá e Abirão. Corá era primo de Moisés. Corá percebe que Deus fala pela boca de Moisés. Corá percebe que o Espírito do Senhor é sobre a vida de Arão, que o Espírito do Senhor ungiu Miriam, a profetisa, no meio da comunidade. O tabernáculo estava no meio das 12 tribos, e quando Moisés ia na frente, Miriam ia com o pandeirinho tocando os louvores do Senhor, e a multidão festejava indo na casa do Senhor. Corá estava ali. Os meninos que agora estão escrevendo esses salmos eram crianças, mas aqui já cresceram. Eles iam brincando no meio da multidão ao tabernáculo do Senhor. Ao templo do Senhor, ainda no deserto. Após Egito, pós cativeiro egípcio, que eles saíram depois de um período de 40 anos de escravidão. O tabernáculo estava lá, as tribos do Senhor em volta. Quando o pastor Moisés se levantava e ia em direção à casa do Senhor, Arão saía da sua tenda com a roupa de sumo sacerdote, e Miriam com o tamborim, cantando os louvores. E Corá observava a posição de Moisés. Corá observava a posição de Arão. Corá talvez pensava no coração dele assim: minha esposa podia estar no nível de comunhão e consagração que Miriam está, porque os louvores que Miriam canta alegra a grande congregação de Deus, e todos vão em procissão, multidão de festa, a presença do Senhor. Enquanto o povo está na igreja, com o coração voltado em adorar a presença do Senhor, por mais que naquele contexto nem todos entravam no tabernáculo, apenas os levitas, mas a congregação se reunia na porta do templo, na porta do tabernáculo. Eles estavam observando a presença de Deus se manifestando e aguardavam que Arão viesse do Santo dos Santos, dizendo: o Senhor apareceu a mim. Se bem que já era costume de Deus aparecer a Moisés aos olhos do povo, todos ali estavam vivendo um nível só de intimidade. Mas o problema de Corá é que Corá estava de olho na posição de Moisés. Corá estava de olho no cajado de Moisés. E enquanto a metade, a grande maioria está buscando Deus, Corá está buscando aliados para fazer uma rebelião. E no capítulo 16 de Números, Corá e Datã e Abirão estão dizendo assim para Moisés, para Arão e Miriam: demais é já, porque toda a congregação é santa. E porque você, Moisés, Arão e Miriam, estão se colocando acima do povo, porque vocês não são melhores do que nós na entrelinhas. Se Deus fala por vocês, também por nós Deus falará. E isso turbou o coração de Moisés. Moisés, quando soube daquilo, se descaiu o seu semblante. E Moisés disse: olha, traga os incensários de vocês, vamos buscar Deus. O que é um incensário? É onde o sacerdote coloca a oração para ser queimada, a oração escrita no papel, queimava e aquela fumaça subia até a narina de Deus. E ele dizia: olha, põe fogo não, põe um incensário ali.
E se Deus responder com fogo ou algo dessa maneira acontecer, vamos entender então que Deus aceita vocês também. Mas a Bíblia fala que era o varão Moisés, o homem mais manso da terra. Você tem que Corá permanece falando, e a ira de Moisés acendeu. E Moisés disse assim: olha, se esses homens morrerem de morte natural, Deus não falou por mim. Mas se acontecer algo novo, e a terra abrir a boca, e todos eles descerem vivos, assantos da terra, então por mim o Senhor tem falado. E no mesmo momento que Moisés estava terminando as frases, a Bíblia diz que a terra abriu a boca. Desceu todos que estavam junto com Corá, vivos, as mulheres, noras, genros, todos eles que estavam ali amotinados com Corá, Datão e Abirão. E aqui chama minha atenção porque um remanescente de Corá ficou. A Bíblia está dizendo que o Salmos 42 é um masquio, ou seja, uma melodia para o cantor mor entre os filhos de Corá, ou seja, levitas. Uns morreram que já estavam na idade da Rá, mas as crianças Deus poupou. Eles cresceram e tiveram testemunho. Não se pode ir contra a autoridade do líder. Não se pode querer brincar com Deus por causa de posição. Porque alguém está achando que Deus fala só por um e não fala pelo outro. Eles tiveram um exemplo dentro de casa. O pai, a mãe e os parentes morreram, mas eles ficaram. Eles cresceram com uma mágoa no coração. Esses descendentes de Corá cresceram com uma ferida no coração. A mágoa deles não era contra o vizinho. A mágoa deles não era contra a vizinha. A bronca deles não era contra fofoqueiro, caluniador, ou alguém que fala que vai fazer tal e tal coisa por você. Não era. Eles tinham mágoa de Deus. E aqui eles vão entender que eles fizeram o pior investimento, a pior escolha da vida deles, que foi abandonar os átrios da casa do Senhor. E o Espírito Santo fala com eles através da boca deles em tom de melodia, em tom de adoração. E eles escrevem: como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Todas as almas em Ezequiel, se não me falha a memória, 19 a 17, no versículo 4, Deus diz assim: e eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho é minha. E nunca mais direis este provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, mas o dente dos filhos que se desbotaram, tão certo como vivo eu, diz o Senhor. A alma que pecar, essa alma morrer, verá. Todas as almas, Deus ele vê uma pessoa como sendo uma alma. E o salmista aqui está escrevendo que assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma. Sabe o que isso aqui chama minha atenção? Por quê? Eu passando nas minhas idas e vidas nos lugares, eu já vi cachaceiro cantando louvor. Aquieta minha alma, ai meu coração ouvido da voz. A cachaça está ali, mas ele está o quê? Adorando a Deus. Você passa na rua 21 de Abril, tem lá os homens afetivos, feminados, e estão cantando como Zaqueu. Quero o versículo bíblico está na boca deles. O cara está com a pistola na cintura, tô cheio de ódio, mas quando bota um radinho para tocar, tá lá o louvor cantando: Deus não rejeita a oração. Você sabe o que é isso? É a alma que anela por Deus. Por isso que existe no mundo a idolatria.
Porque a alma da pessoa que não conhece a verdade faz ela procurar Deus como um cego na escuridão, procurando uma porta para achar o quê? Uma saída, uma porta de encontro. As pessoas que não conhecem a verdade, a alma dela faz elas procurarem Deus. E por elas não conhecer o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, elas vão para a idolatria, para a feitiçaria, bate várias portas. Aleluia. Procurando. E alguém quer julgar, não, macumbeiro, não, rapaz, é a alma da pessoa procurando Deus. E por ela não conhecer a verdade, ela procura um ídolo. O cachaceiro, mesmo bebendo, é um adorador. Porque a alma dele faz ele adorar a Deus. É lindo esse salmo. Esse salmista, ele está assim, se comparando com uma corça. E a corça suspira pelas águas. Eu fui meditar, perguntar, Deus, Senhor, me explica esse mistério. Porque é um homem que está ausente da presença do Senhor, se comparando com uma corça. E buscando, examinando, orando, tive de Deus uma direção. E essa direção está em Gênesis e depois no Google. No Google eu aprendi sobre o habitat natural da corça. Mas em Gênesis Deus me fez lembrar da lei natural. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Quando na criação Deus ele está criando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia, o sétimo. E aí ele começa a criar os animais. Começa a criar os animais. Mas não necessariamente Deus descendo e criando os animais, ele falando. E aqui no versículo 20 de Gênesis 1, capítulo 1, está assim: disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então Deus disse para a água produzir. E aqui começa a lei natural. A lei natural ensina que tudo que é extraído da água, que vive na água, que nasceu na água, depende da água para o quê? Viver. Você vê que o homem foi formado da terra. Está escrito lá, Gênesis 12, verso 7. E formou Deus, aqui é Deus que formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem, pois, e se tornou uma alma vivente. Então, a lei natural diz que o que é criado na água depende da água para viver. Mas o que é criado na terra depende da terra para o quê? Viver. Você pega um homem e bota ele na água, ele vai viver? Ele vai morrer, ele não vai encontrar oxigênio na água. A gente depende de estar sobre a terra, porque fomos criados aqui na atmosfera. Mas na água não tem o oxigênio adequado para o homem, tem para o peixe. Mas no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 24, está assim: a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então Deus falou com a água e Deus falou com a terra. É interessante isso daqui, porque quem está criando nas águas não é Deus, é a água de acordo com o mandato de Deus. E quem está criando os animais na terra não é Deus, é a terra segundo a orientação da palavra de. É como que se a terra e a água tivessem mente, tivessem imaginação e mão, para poder fazer o que? Criar. Uma criança pega um caderno, desenha, imagina e bota na mente dela um papel para a mente. É isso que aconteceu aqui. E então vou procurar entender o Salmos 42, porque dessa comparação, a corça, eu fui olhar no Google, é um animal que nem um veado.
Tem chifrinho, né? A orelhinha é meio coisa, não é tão grande o chifre da costa não, mas tem a mesma configuração. É igualzinho assim de aparência, narizinho meio picado, perna larga. E a costa não é criada na água da terra. E aí o salmista está dizendo como a costa, né, que é o ser, né, estudando, examinando, eu descobri ali que a costa, quando fica muito tempo distante da água, o corpo daquele animal faz exalar um odor tão forte que atrai os predadores. Dentre esses predadores, hiena, lobos e leões. É a cadeia alimentar. Ora, se a costa representa uma pessoa, como uma simbologia, então a água representa Deus. Logo, o Salmo 42 é o salmo de alguém que um dia esteve na igreja e que agora já não está mais. É um salmo também que tem um despertar para mim e para você. Porque quando o animal está longe da água, o corpo do animal exala um odor que atrai os predadores. Quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, abandona a presença de Deus, a vida dessa pessoa vai exalar um cheiro tão ruim, tão forte, que vai atrair os demônios, os inimigos espirituais. Porque essa pessoa vai começar a cheirar mal, porque está precisando do lavar da palavra. João capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, permanecei em mim e eu nele, porque aquele que permanece em mim dá muito fruto. Mas a pessoa que não permanece na igreja, ou seja, abandona a caminhada com Jesus, vai lá para fora. Não, lá fora eu estou melhor que na igreja. Aí o corpo dessa pessoa, espiritualmente falando, começa a exalar o quê? Um mau cheiro, que nem a costa. E os predadores espirituais, a exemplo da costa, os leões, a hiena, o lobo, se aproximam para poder tentar o quê? Ceifar a vida da costa. Assim é Satanás. Quando você se afasta do Senhor, você está entrando no território do inimigo, mas despreparado, não municiado, sem o aparato, sem a armadura e sem a proteção de Deus. Sendo que Deus é tão fiel, é tão misericordioso, que essa costa, esse animalzinho aqui, ele tem uma percepção bem aguçada, que ele percebe, porque um predador ele não chega logo botando a cara, ele chega sapatinho de algodão, a tentar pegar distraído, mas a costa, ela consegue perceber pelo ouvido, e quando ele sente, ele percebe que ele está sendo cercado pelos seus predadores, aqueles animais que ameaçam a sua existência, a sua vida. Ele aguça o nariz e começa a fungar forte. Nisso que está fungando, que está cheirando, ele está suspirando, sentindo os cheiros das águas. E quando ele percebe que tem um riacho, ele corre. E nisso que ele corre, o predador vem atrás, porque está vendo que ele percebeu e está fugindo pela sua vida. Assim é o cristão. Assim é você que se afastou da presença do Senhor. Você varão, você varoa que louvava, que parou de louvar, que evangelizava, que parou de evangelizar, que fazia a obra do Senhor e agora já não faz mais. A calúnia te parou. A fofoca te fez sair da presença do Senhor. O Pai das misericórdias te perdoa. Deus te tem amado muito. É por isso que o Senhor te dá discernimento para perceber o laço.
Canamanto comedebidara, bato comedebidara, cantara bastai. E é tempo para você voltar para a presença do Senhor. É tempo para você voltar para os hábitos da casa do nosso Deus, a praticar as primeiras obras. Porque aqui a corça ela vai correndo para as águas. E quando ela acha, ela dá aquele mergulho e vai lá para o fundo. E os leões, os animais ficam lá fora, na beirada, aguardando para ver se a costa vai voltar. E a costa fica lá. Ela tem uma resistência tremenda no nado. E o tempo vai passando e vencido pelos cansaços, aqueles predadores fazem o quê? Vai embora. E quanto mais a costa nada, mais o corpo dela está se banhando daquela sujeira. Aí você percebe o quê? Se a costa representa, pela simbologia, o homem que se afastou de Deus, a água representa Deus. Então todo homem, toda mulher que fugiu, se afastou, perdão, da presença de Deus, e que precisa fugir da garra e da fúria de Satanás, ele e ela deve mergulhar na presença de Deus, de cabeça, de corpo, de alma e de espírito, para que Satanás não consiga atingir a tua vida. 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 5, versículo 8, está dizendo o quê? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, tem rodado ao derredor, procurando a quem possa o quê? Tragar, o qual resistir-lhes firmes, sabendo que muitas aflições estão se cumprindo no mundo inteiro, entre a nossa irmandade. E no versículo 4, o salmista diz assim: quando me lembro disso dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. E o versículo 5, ele revela a tristeza do coração dele, porque um dia estava na igreja, era feliz, o quê? Não sabia, abandonou Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa a pessoa às vezes coloca acima de Deus, não é? Tem gente que ganha a bênção, aquela bênção rouba ele de Deus. E tem gente que às vezes é situação de pecado, bebida, fraqueza ou simplesmente calúnia, fofoca. E aí a pessoa no versículo 5 está assim: por que estás abatida, minha alma? Ou o versículo 4: quando eu me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí está a expressão do sentimento do 5: por que estás abatido, a minha alma? A expressão de tristeza. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu ainda o louvarei. Sabe o que quer dizer o quê? É enquanto tem vida, tem esperança. Pode estar no crack, você pode dizer aí, usuário de droga, eu ainda o louvarei, porque o Senhor vai guardar a tua vida com a menina dos teus olhos. Pode dizer, você que é traficante, eu ainda vou louvar o Senhor. Era pastor que se afastou, era pastora que se afastou, caiu, era missionária, hoje está no cativeiro, escravo dos vícios, das drogas, sofrendo na carne. Mas aqui o versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, há ruído na tua catatuba. Sabe o que é isso? É você querer preencher o vazio do teu coração com aquilo que não é Deus. O lugar de Deus é só de Deus. Não adianta tomar cerveja para tentar preencher o vazio do coração. Não adianta tentar colocar uma mulher, o amor de um homem no lugar de Deus. Não adianta. Porque um abismo chama o outro. O meu vaga, a pessoa começa na cerveja, aí depois pede para cocaína, aí usa a cocaína pede o cigarro, usa o cigarro, aí leva da pedra, usa a pedra e pensa na maconha para poder controlar um pouquinho a noia.
quando vai ver, acorda, cadê as coisas? Aquele peso na cabeça, aquela depressão, porque é a vida que Satanás preparou para o homem e para a mulher que se afastou de Deus. E aí tu pergunta assim, poxa, você era crente ou era? Vai lá na boca. A maior parte dos traficantes, ex-pastores, ex-obreiros, ex-diáconos. Vai na 21. A maior parte das prostitutas e dos travestis, pessoas que um dia eram crentes, que se afastou da vida que o diabo deu para eles. E pergunta, não vai para a igreja porque eu nego, fala mal dos irmãos, como se os irmãos da igreja fossem responsáveis pelos fracassos deles. O responsável pelo seu problema é a sua carne, não é Deus não. Deus é santo. Meus irmãos, eu vou deixar a palavra até aqui, não vou estender mais, né? Como diz alguém por aí, né? De muito falar que seremos ouvidos. Eu espero que a palavra do Senhor venha ter encontrado lugar no teu coração. Está então fazendo a oração do término nessa noite e falando também de amanhã, encerramento de campanha, né? Como tem a maldição do despedaço julgo, não deixe de vir, amém? Em nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Perdoa, Pai, nossos pecados, lava nosso coração daquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nos ajude e nos ensine a andar no caminho do Senhor, no caminho da humildade, no caminho da obediência. Senhor, lutando contra nós mesmos. Nós sabemos que o inimigo espiritual é o inimigo derrotado por Cristo e por todos aqueles que abraçaram o amor da verdade na palavra do Senhor. Então, Deus, que nós venhamos a cada dia mais temer e reverenciar o Senhor. Que nós venhamos aprender, Deus, a sermos usados por Deus como objeto do seu louvor. Como a primeira leitura introdutória da noite. As fés de água pura sobre nós. Tira o coração de pedra. Nos dê um coração de carne. Coloque em nós um espírito novo. Para que nós venhamos juntos louvar o teu nome. Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha assim, da tua mão, posição de cônjuge para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, as doce e rica consolação do Espírito Santo, seja o árbitro no coração de todos que amam e aguardam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que têm essa mesma esperança, digamos em uma só voz: amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ebenezer, até aqui nos ajudou o e Senhor. sempre nos ajudará. Está terminado. As palmas louvam o nome do Senhor.